Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Salmo 33. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Recordando nesta manhã São João Paulo II, reafirmemos nosso compromisso com a santidade. E assim, vivamos intensamente o Evangelho via modelo da oração que persevera, que santifica. Jesus continua a nos ensinar sobre a oração. Ele nos educa em nosso relacionamento com Deus e os irmãos e como devemos falar com Deus na oração. Os cristãos rezam, mas será que rezam como devem rezar? Certo é que todos temos ainda o que aprender da oração, como nos ensinará o Evangelho no final de semana. Recordávamos, semana passada, Jesus falando sobre a insistência da oração. Hoje, ele nos ajuda e nos fala sobre a humildade. A humildade é condição, não é possibilidade. A vida vai nos mostrando que a oração é o grito, o clamor do pobre. Privado de seus direitos mais fundamentais, ele só poderá recorrer a Deus, que jamais o esquece e se põe ao seu lado. Por isso, o reino dos pobres, pois se abre muito mais depressa e acolhe sinceramente o que vem de Deus. Outros têm muitas ocupações, muitos afazeres, e não há tempo nem espaço para se ocupar com o que é de Deus. O senhor vai à missa? Sou padre, eu trabalho demais, não tenho tempo. Foi o que me disse quando perguntado se participava da missa, pois queria uma bênção. Triste isso, muito triste, pois Deus se tornou um objeto. Quero Deus, mas não tenho tempo para Ele. É autossuficiência presente. No templo, em Jerusalém, ocorreu algo muito semelhante, pois um rezava dizendo-se melhor do que o outro, e tudo fazia conforme a lei lhe ditava. Parecia até dizer que Deus tinha algo que lhe fazer muito especial, pois era tão perfeito. Esse era um fariseu. O pobre publicano não ousava sequer levantar os seus olhos aos céus e, batendo no peito, dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Os humildes reconhecem suas limitações e sabem o quanto precisam de Deus. Os que se julgam justos se autoafirmam diante de Deus e desprezam os outros. Certamente precisamos olhar bem para a nossa comunidade, pois essa mesma realidade do fariseu e do publicano no templo pode ser uma realidade, um defeito de nossa comunidade, também em nossas vidas. Uns podem rezar com firmeza, simplicidade, humildade, com verdadeira fé. Outros procuram justificar-se diante de Deus e rezam com soberba e vaidade. Isso é fruto do desprezo e do preconceito, e Deus não acolhe uma prece feita com esse teor. Então Jesus nos dá uma grande lição sobre esse episódio do fariseu e do publicano no templo. Os publicanos eram funcionários a serviço do Império Romano.
eram tidos como impuros, corruptos e pecadores, por isso não podiam frequentar o templo. Os fariseus não, achavam-se perfeitos. Aqueles que desprezamos podem ser os mais queridos de Deus. Precisamos prestar atenção sobre nós mesmos. Jesus deixa claríssimo que acolhe a oração do humilde, daquele que sabe ocupar seu lugar diante de Deus e sabe o que Deus realmente pode fazer em sua vida. Estou rezando pelas missões, junto com a infância missionária. Coloquemos nossa oração com autenticidade, como pede Jesus, como um coração de criança. Aprendamos de Nossa Senhora, a grande estrela da evangelização, a servirmos diariamente, estando de pé em qualquer circunstância, para servirmos à vontade de Deus, à sua palavra. E assim caminhemos, festejando São Judas Tadeu, tanto em Lavras como em São João del Rei, como em várias comunidades também que celebram o apóstolo nesses dias. No alicerce dos apóstolos, a raiz da nossa fé. Então aqui em Lavras continuamos com a novena em honra do padroeiro São Judas Tadeu, por sinal bem participada. Faremos nesse domingo uma carreata com a imagem aqui no território da paróquia e no dia 28 com missas aqui em Lavras, na São Judas Tadeu, na Coab, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 18h30 com a procissão, homenagearemos o grande apóstolo da Igreja. Contaremos com a presença de vários padres deonianos, também diocesanos, com a presença de Dom Valdemar, nosso bispo emérito, e a presença de Dom José Eudes, nosso bispo diocesano. E aproveito a oportunidade para agradecer as manifestações de carinho por ocasião do meu aniversário. É muito bom celebrar a vida e celebrá-la com muita gente que faz aniversário por esses dias. Que Deus abençoe a todos nós, a você, aniversariante também deste mês e por esses dias. E a você, amigo ouvinte de sempre, a nossa bênção chegue até aí. Renovando o compromisso missionário, convida-nos os Atos dos Apóstolos para este mês. Sereis minhas testemunhas. Evangelizemos com a vida. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Rosário Medianeira de todas as graças, do glorioso São José, do homenageado São Judas Tadeu, lá da terra natal de Santa Rita de Cássia, hoje com a igreja de São João Paulo II, a você ouvinte, sua casa e família, a todos que da bênção precisam nesse momento em suas vidas, quer no louvor, quer na confiança, quer na necessidade, aos que fazem parte da história do programa, aos que nos acompanham todo sábado, desça, permaneça e acompanhe a você, sua casa e família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa, a todos um abençoado final de semana. Final de semana, coleta especial para as missões em nossas paróquias e comunidades. Participe! Queridos ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco, ouvintes da Rádio Emboabas, bom dia, louvor e gratidão a Deus pelo dom da vida. Meditemos sobre a pessoa do sacerdote enquanto confessor, aquele que perdoa os pecados sacramentalmente na confissão. O confessor não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir um comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja
e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade de Deus. Orar e fazer penitência por ele, confiando à misericórdia do Senhor. Diante da delicadeza e grandiosidade deste ministério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram, sob penas severas. Também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela e na confissão. Esse sigilo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque o que o penitente manifestou ao sacerdote permanece selado pelo sacramento. Caros ouvintes, nossa gratidão por nos ouvir, que Deus abençoe a todos, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco. Confiemos no Senhor, que tem pena dos pecadores e cura os feridos do pecado. Dai-nos, Senhor, sempre a graça de ouvir pacientemente e perdoar aqueles que nos procuram. Meus caros irmãos ouvintes, é Padre Silvio quem falou. Sou vigário paroquial da Paróquia São Sebastião de Lavras. Fique com Deus, nosso abraço, até a próxima. Que Nossa Senhora, Auxiliadora de São Sebastião, abençoe a todos. Fique com Deus, bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Em
Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa saudação a todos os rádio-ouvintes que nos acompanham nesse momento, rezam conosco e esperam ouvir, como inspiração do Evangelho, palavras de vida e de verdade. A nossa saudação também ao Lauro, a Sônia, toda a sua família, a nossa saudação fraterna de amizade. Eu sou o Padre Alessandro, sou reitor do Seminário Propedêutico em São João del Rei e também pároco da paróquia de Santo Antônio e da Bem-aventurada Inhaxica do Rio das Mortes. A minha saudação fraterna, mais uma vez, a todos vocês. E a minha palavra para vocês hoje é sobre o mês missionário. Nesse final de semana nós vamos celebrar o Dia das Missões. Outubro é o mês em que a Igreja nos recorda a importância e o valor da missão em nossa vida. Todos nós que fomos batizados, fomos chamados pelo Senhor, convocados pelo Senhor a sairmos pelo mundo anunciando a sua boa notícia, a sua boa nova, suas palavras de vida e de verdade do Evangelho. E o nosso campo missionário, ele é vasto. Ele pode ser a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente fraterno. Qualquer lugar, qualquer instância da nossa vida pode se tornar um ambiente missionário, desde que nós abracemos com alegria, com determinação, com coragem, o convite que nosso Senhor nos fez a sairmos pelo mundo pregando a boa nova do Evangelho. E esse ano, a Igreja no Brasil celebra o tempo missionário abordando o tema A Igreja é Missão, que acompanha o lema escolhido pelo Papa Francisco, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas. Durante o mês missionário, todas as dioceses do Brasil, todo o povo de Deus é chamado a viver intensamente este tema, então, que a Igreja nos propõe. Lembrando que a Igreja é campo de missão. Temos todo o material disponibilizado pelas Pontifícias Obras Missionárias. Temos também a motivação do nosso bispo diocesano, Dom José Eudes, que se encontra em visita ad limina junto ao Papa Francisco, e desde Roma ele nos convoca então a sermos missionários, a vivermos esta graça da missão em nossa vida. E esse ano também nós somos chamados a colaborar financeiramente com as obras missionárias, Aqueles que ajudam na missão também têm o mérito de serem missionários. Que nós possamos então contribuir com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de agir, para que a palavra do Senhor chegue a todos os corações, a todas as pessoas às quais ela precisa encontrar repouso nos corações mais aflitos. Nós pedimos a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio, da Bem-aventurada Inhaxica, santa das nossas terras, também de São Tiago, padroeiro do nosso seminário, aquele que prepara com esmero, com desvelo, as vocações sacerdotais para o futuro. Invocamos também, sob a proteção da Virgem do Pilar, padroeira da Diocese de São João del Rei, a bênção para todos os rádio-ouvintes, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Fiquem com Deus. Olá, caros ouvintes do nosso programa semanal. Espero que todos estejam bem. O nosso comentário hoje é do Evangelho do 30º domingo do tempo comum. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos ouvintes, já se falou muito sobre esta parábola. E ninguém certamente simpatiza, é claro, com a figura do fariseu, mas logo se identifica com o cobrador de impostos. Será que não nos identificamos depressa demais com esse cobrador de impostos? O fariseu não é criticável por rezar de pé, que era a posição judaica mais usada na oração, nem pelo que ele dizia, que é bom, é uma pessoa boa. Com efeito, a lei exigia um só dia de jejum no ano, e o dízimo não era exigido sobre todas as posses. O problema do fariseu e de muitos de nós é o que ele não diz. Não conta nada sobre os seus pecados. Ele só leva em conta a sua poupança de méritos, se assim poderíamos dizer. Pior ainda, ele se compara com o pecador, achando que Deus o escuta, mas não escuta o pecador. Ele não tem mesmo como ser perdoado, porque ainda nem tomou consciência e confessou seus pecados. O cobrador de impostos, pelo contrário, vê bem a si mesmo e só tem olhos para os seus pecados. Seu único pedido é por piedade, ou seja, por perdão. E segundo o Salmo 51 ou Salmo 50, no versículo 19, diz lá: Deus ouve o pecador arrependido e o perdoa. Sinceramente, essa parábola me faz pensar nesse período eleitoral que estamos vivendo. Candidatos usando o nome de Deus em vão, se achando muito perfeitos e apontando o dedo para os erros dos outros candidatos. Fazem isso só para conseguir votos. O trecho do Evangelho desse domingo termina dizendo que o homem que reconhece os seus pecados
volta para casa justificado, ou seja, salvo. O outro não. Por quê? A resposta é muito simples. As coisas que o fariseu diz fazer são boas. O problema dele é que ele se acha perfeito demais, santo demais. Ele não reconhece seus pecados e não pede perdão por eles. Não pedindo perdão, ele não é justificado. Já o cobrador de impostos fica numa posição de humildade diante de Deus e não para de pedir perdão. Reconhece todos os seus erros e se coloca numa posição de pecador. Ele é justificado porque Deus ouviu o seu pedido de perdão. A parábola coloca em cena os dois extremos da sociedade daquela época, da sociedade judaica, mas também da nossa de hoje. O fariseu, que se julga justo e perfeito, e o cobrador de impostos, que era considerado marginal pelo próprio ofício de arrecadar impostos para o Império Romano, que era opressor. Contudo, perguntamos, como pode alguém vivendo dentro de um sistema injusto gabar-se da própria justiça? Qual justiça? Dentro de um sistema injusto, parece que todos nós somos coniventes, todos nós somos injustos, todos nós somos pecadores. Vamos reconhecer os nossos erros, meus queridos irmãos e irmãs, bater no peito, pedir perdão, porque Deus ouve o pecador arrependido. Eu gostaria de dizer agora para vocês que nessa última segunda-feira, infelizmente, nosso querido padre José Gonçalves dos Reis faleceu. Ele estava internado na Santa Casa da Misericórdia, tratando de uma pneumonia aspirativa. O estado de saúde dele se agravou e ele foi transferido para a UTI do Hospital Nossa Senhora das Mercês, onde veio a falecer. Agradecemos a Deus a vocação salesiana e sacerdotal desse nosso irmão e pedimos a Deus o descanso eterno para ele. Ele que nos ajudou muito aqui na paróquia São João Bosco, nas missas das 13 comunidades da paróquia e no atendimento das confissões. Foi um sacerdote zeloso. Vamos pedir também a oportunidade para rezar pelas vocações, que o Senhor da Messe envie mais operários para a sua messe. Eu gostaria de lembrar que, devido às fortes chuvas que destruíram o telhado e o forro da Capela São Geraldo, a novena e a festa de São Geraldo foram transferidas para novembro. Acontecerá de 7 a 16 de novembro. Estamos correndo contra o tempo para conseguirmos refazer pelo menos o telhado. Caso você queira ter a generosidade de nos ajudar, poderá fazer um Pix de número 32988875468. Esse é o número do celular da Secretaria Paroquial. O dinheiro cai diretamente na conta da comunidade. Agradeço desde já a sua ajuda, sua sensibilidade, sua colaboração. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio de transmissão, nosso muito obrigado.
Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.